A paixão em si não complica a nossa vida, ela nos faz mal no campo do excesso. Apaixonemo-nos pela alegria, mas não nos deixemos tomar pelo escândalo. A vida é harmonia e fé. Vivendo nas linhas do Cristo, teremos uma tranquilidade imperturbável no coração e na consciência. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 908, Limites das paixões. Todas as paixões têm limites traçados pelo bom entendimento evangélico. Quando elas passam desses limites, passam a sofrer influência do mal, desnorteando a vida pelo clima da inferioridade. Um veículo, sendo dirigido por pessoa capacitada para tal, percorrerá seus caminhos com segurança, mas, se lhe falta direção, ele se desvia dos caminhos e pode cair nos precipícios. As paixões não podem dirigir a alma, mas a alma é que deve discipliná-las, para que elas sejam úteis nos seus principais objetivos de vida. Uma paixão se torna perigosa para quem a sustenta, quando ela passa a dominar a vontade de quem a tem, e ela pode crescer muito se não cuidarmos de orientá-la nos seus impulsos. Que dizer de um potro furioso sem o bridão? De uma carroça com seu devido animal, mas sem o carroceiro? De crianças em um lar sem os pais? De armas perigosas nas mãos dos ignorantes? Assim, as paixões que brotam nos sentimentos dos menos avisados, elas os podem destruir, bem como fazer nascer guerras fratricidas no meio dos povos. Tudo na vida tem limites a serem observados. Os cuidados são necessários em todos os trabalhos, até mesmo na disciplina, para que se tenham luzes, surgindo o entendimento. As paixões têm seu princípio, como já falamos, nos sentimentos. O alerta vem do saber que o bom senso ativa nas criaturas, para que tenham cuidado, em usar sem abusar das suas forças. As armas modernas que os homens fazem, podem destruir a própria casa terrena, se os cuidados não forem observados com sabedoria. No entanto, essa força poderosa retirada da natureza é capaz de fazer o feliz muita gente. Podemos comparar uma moderna bomba de hidrogênio atômica com as paixões. O coração pode ser o paiol desses instrumentos de morte, quando a incapacidade da alma não dominar as paixões inferiores. Não obstante, sabendo usar seus limites de ações, eles criam um ambiente de luz, para a luz da alma. O Evangelho de Jesus constitui uma dessas forças poderosas que constrói e edifica. Quando ele for pregado a todas as nações e a todas as criaturas, virá o fim de todo o mal, assentando-se na terra o verdadeiro paraíso de alegria e de amor. Vamos observar em Mateus, capítulo 24, versículo 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. As paixões desenleadas desaparecerão dentre os homens, dando lugar à harmonia da vida, pela qual será construído o paraíso perdido, agora achado para a felicidade de todos os povos. As guerras perderão seu sentido e somente a paz reinará no mundo e nos corações. A paixão propriamente dita é um excesso de forças de que se necessita para viver, e nela se imprime o desregramento que destrói as possibilidades de crescimento para a vida espiritual. No mundo espiritual interior, continuam em desequilíbrio as almas que não disciplinaram seus sentimentos, e as paixões desse mundo em que se encontram são, por vezes, piores, por faltar o dreno do corpo físico. No entanto, grandes almas que se encontram empenhadas em ajudar esses irmãos ainda presos a estas forças inferiores e que no amanhã deverão ser livres. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 909, Más inclinações. As más inclinações certamente nascem da ignorância das leis naturais. Na profundidade do termo, somente com a maturidade da alma, ela se livra de todas as más tendências. O próprio nome, paixão, já nos traz um ambiente negativo. Jesus, ao vir à terra para iluminar os corações dos homens, foi rejeitado, perseguido, crucificado e morto entre dois malfeitores,
por querer mudar o comportamento espiritual de todos os povos. Vejamos o que narra Mateus, no capítulo 27, versículo 22. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. O povo não aceitou o pão que desceu do céu, rejeitou a luz e ficou nas trevas. Assim ocorre com os ensinamentos do Mestre, quando vamos aplicá-los a nós mesmos. A nossa organização interna rejeita as modificações de vida que deveremos aplicar a nós mesmos e expulsarmos todos os conceitos de vida espiritual, acabando por crucificarmos a nós mesmos no madeiro da ignorância. Crescem em nós as más inclinações, de sorte a escurecer o sol da verdade que deseja sair e viver na nossa intimidade. Os homens não desejam fazer força para a autoiluminação. Esquecem a luz, por estarem dependentes das trevas. Mas, Jesus não morreu, como pensam os ignorantes. Ele vive, e renasceu como uma doutrina, o Consolador que haveria de vir, fazendo lembrar a todos os povos de boa vontade da mesma presença do Senhor, a nos dizer: Eu sou a luz do mundo, eu sou o pastor de todo o rebanho, e vim salvar todas as criaturas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passar por mim, não entrará no reino do céu. As más inclinações estão afloradas em todos os corações que esqueceram o amor. As más inclinações estão em evidência nos homens que rejeitam a disciplina. As más inclinações crescem nas almas que não perdoam. Chegou a hora de colocar a verdade em cima da mesa, para que todos vejam e aprendam a sentir a fraternidade, respeitando seus irmãos na luz da fé. Chegamos ao momento de nos educarmos em todas as direções dos sentimentos e nos instruirmos em todas as frentes do saber, que nesta luz aparece a libertação para os nossos corações presos às inferioridades. Devemos fazer esforços em todos os sentidos, eliminando as paixões que tomaram o lugar das virtudes, e deixando que o Cristo se manifeste em nós, criando um ambiente para Deus na nossa consciência, de modo que Ele e o Pai fiquem mais visíveis na nossa vida. Não estamos julgando os espíritos presos pelas paixões, mas querendo ajudá-los a se libertarem, pelo conhecimento da verdade. Se queres ser ajudado, abra os braços e o entendimento, para compreenderes os preceitos do Mestre e vivê-los. Podemos transformar todas as paixões em força de paz, eliminando os detritos das inferioridades em todos os campos de ação, para que o amor acenda em nós um som de Deus com estrelas do Cristo. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 910, Triunfo das Paixões. O homem pode e deve triunfar das suas paixões, quando a sua vontade estiver acima delas. Já falamos alhures que o espírito deve dominar seus impulsos, e não os impulsos inferiores dirigirem a alma. Toda paixão nasce dentro de nós por vezes ligada aos sentimentos espirituais. O seu curso é perigoso e necessário se faz que seja vigiada em todos os ângulos. Deixa que ela atinja somente o limite das tuas ações porque, não ultrapassando, a alma sente-se mais segura nas suas ocupações espirituais. Analisa todos os dias teus sentimentos, buscando educá-los de maneira cristã, sem que o exagero perturbe tuas atividades mentais. Paixão desenfreada é sinônimo de desequilíbrio. Compete aos espíritos deixarem que envolva seus corações um halo de amor, por onde a fraternidade fique mais visível e a caridade mais substanciada, de maneira que a vida flua para a libertação de todo o rebanho de almas. Se queres livrar-te das paixões, principalmente daquelas que agridem a alma e que aprisionam no orgulho e no egoísmo, pede a Deus e aos seus agentes de luz com sinceridade, que os benfeitores espirituais te livrarão dessas companhias indesejadas. Mas, antes de tudo, compreende que Deus é amor e, como tal, esse amor sustenta seus filhos no despertamento espiritual. Cultiva a paz, que a paz não te abandonará. Exercita o amor, que esse amor seguirá os teus passos. Não deixes de fazer a caridade,
que essa caridade se encontra presente na tua vida. Assim deveria acontecer em todos os trabalhos que realizas nos caminhos da tua vida. Convém notar que todos os de boa vontade estão tranquilos em suas próprias consciências, levando a vida a todas as criaturas e acendendo a luz em toda a criação. Não penses que Deus esquece seus filhos. Tudo se encontra sob a proteção do Divino Doador. A natureza despeja em todos os homens, conscientes e inconscientes, a luz do seu entendimento, bem como dá alimento para todos os espíritos, onde quer que estejam. Para triunfar das paixões, tudo te pede paciência. Rejeita as insinuações para o mal e faz o bem. Rejeita todas as ofertas que as trevas te proporcionam e acende a luz. Rejeita o mal e constrói a fraternidade, que todo bem é semente valiosa, que cresce e dá os frutos que correspondem ao plantio. Se alguém te ofender, procura esquecer as ofensas. Se alguém te tomar a capa, dá-lhe igualmente a túnica. Este é o processo ensinado por Jesus. Vamos buscar em Mateus as forças para esse empreendimento, no capítulo 5, versículo 25, nesta afirmativa de Jesus: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. É como nos livrar das paixões. Aquele que nos ofende, nos faz apaixonar pela vingança, mas Jesus nos ensina o perdão, para estabelecer em nós a harmonia. A mente é uma constelação divina, onde se encontra de tudo, tal como no universo. Somos verdadeiramente deuses, por sermos filhos do grande arquiteto do universo. O homem ainda não sabe o poder que tem na sua mente, principalmente o de libertar-se das inferioridades. Jesus, sabendo disso, nos apareceu, andando conosco em caminho, perdoando as nossas ofensas e legando à humanidade os meios pelos quais podemos nos libertar definitivamente de todas as agressões que a natureza inferior porventura nos legue e a ignorância humana use. Não estimule as paixões, cuida delas até seu devido limite, para que elas não te impeçam de ser livre do mal. Para que possas triunfar das paixões, o amor deve sobressair em todos os teus atos, e a caridade ser a força pela qual ajudes sem ostentação. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 911, Paixões irresistíveis. Não existem paixões irresistíveis nos caminhos humanos. Somente o Espírito domina todas as coisas. Somente a luz espanca as trevas. O que seriam paixões irresistíveis? Seriam as ilusões no percurso das almas. São como que fantasmas. A psicologia profunda do espírito nos ensina como nos desapegar das ilusões. Muitas das situações que se vive são psicológicas, que a verdade, chegando à alma, expulsa. Devemos entender, e entender bem, a ciência do espírito, libertando das paixões que tanto fazem sofrer as criaturas. Se te apegares a essas paixões, crescerão os sofrimentos. Deus não criou o mal, porque este não existe. Tudo que o espírito passa nos liames da carne são lições e a alma, precisando passar por elas, tem o dever de extrair todos os ensinamentos de todas as dores, transmutando em fatores de vida para que a vida lhes mostre Deus em si. Querer é poder, já foi dito, no entanto, depende esse querer de muitas coisas. A vontade realiza muito, porém, sem a maturidade da alma, não pode realizar quase nada na sua evolução espiritual. Deves querer e te esforçar para tal empreendimento. Assegura tua boa vontade e coloca a serviço da caridade e da disciplina, do amor e da fraternidade, da paz e do perdão, sem te esqueceres de convidar Jesus para esse ministério, já que ele é o nosso ponto condutor. Quando o homem diz que não pode vencer suas próprias paixões, esse homem está morto de vontade e frio nas suas convicções espirituais. Deus é bondade e ajuda a quem se esforça para se livrar dos seus inimigos internos. Aquele que gosta de alimentar paixões inferiores, esse não se esforça para combatê-las, portanto, passa a chamá-las de forças irresistíveis.
Procura amar aos que te ofendem, vencendo os sentimentos inferiores, e os inimigos passarão a ser amigos do coração. Mateus nos lembra uma bela passagem, no capítulo 5, versículo 46. Eila. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Devemos amar aos que nos ofendem e caluniam, de modo a remir as próprias ofensas. Eis o modo de esquecer, ou começar a esquecer, as paixões inferiores. Elas nos perseguem, se passarem dos limites que possam atingir. O pensamento fixo no mal, na vingança e no ódio transforma-se em paixões imprudentes, que nos fazem sofrer. Quem se encontra preso às paixões, mostra a sua inferioridade, mostra que não alcançou ainda sua paz, que advém da liberdade pelo conhecimento da verdade. Façamos o bem de todas as formas, amemos nossos companheiros em todas as gamas da vida, que a vida nos recompensará com a tranquilidade de consciência. Não percamos as oportunidades de servir por amor e com amor. Mostremos que a caridade praticada é fruto das nossas conquistas, em se misturando com o verdadeiro comportamento cristão, mas não nos esqueçamos de convidar a Jesus para andar conosco por onde quer que seja. Ele sabe nos conduzir e nos amar também. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 912, Predomínio da natureza corpórea. O melhor meio de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar o altruísmo em todas as circunstâncias. Quando o espírito desce à carne, ele sofre a influência do corpo. Quanto mais inferior, mais se encontra preso às paixões. O método mais eficaz desse combate é a renúncia nos aspectos elevados que o Evangelho nos ensina. Quando te forem dados os bens terrenos, compreende a necessidade da renúncia, de modo a ajudar teus irmãos. Se te vires na condição de político, lembra-te do desapego e combate o orgulho que sempre se encontra presente na vida humana. Quando o saber ganhar lugar de destaque na tua vida, esquece a lisonja e parte para a humildade, sem esqueceres de instruir os outros, sem interesse nos bens materiais. Seja generoso em todos os teus caminhos. Nunca deixes as paixões predominarem sobre teus sentimentos. Eles devem ser livres do egoísmo, avançando em valores morais, de modo que encontres em todos os meios amigos e irmãos que recebem e doam, que vivem e fazem viver, que amam e ofertam amor. Sê abnegado em todos os teus trabalhos, abandonando o interesse próprio e vivendo a lei de amor e de justiça. Analisemos o que anotou Mateus, no capítulo 6, versículo 31, nesta referência evangélica. Portanto não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Não precisamos duvidar de Deus, Ele cuida de todas as nossas necessidades materiais e espirituais, basta que o busquemos e batamos à sua porta, que Ele nos atenderá nas nossas necessidades. Quando duvidamos de Deus, criamos barreiras nos nossos caminhos, dificultando as dádivas. O Espírito é quem comanda a matéria, e não a matéria que comanda o Espírito. Compete a nós outros trabalhar como almas abnegadas, construindo nosso paraíso, abandonando as inferioridades, atingindo a vida livre e conhecendo a verdade. Aquele que pratica a abnegação aumenta seus valores espirituais e é capaz de sentir Deus comandando a sua consciência e o pulsar de Jesus no coração. Por que perder a confiança no Criador? Por que não acreditar nas próprias forças? Levanta-te da tua cama todos os dias alimentando a vontade de tudo fazer certo, de tudo compreender certo, e de amar a tudo, que a retidão de vida aparecerá na tua vida, mostrando-te a paz e a felicidade. A doutrina dos Espíritos, sendo Jesus voltando ao mundo, é capaz de te guiar para a estabilidade de consciência e o domínio dos sentimentos. A isenção de inferioridades é nota divina na vida do espírito. Pense em ti mesmo e vê o que deves fazer de melhor para a tua paz, que deste modo,
estarás ajudando aos outros. Serve e continua servindo, que a natureza te servirá sempre. Plantando sementes de caridade, colherás frutos de amor. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 913, o egoísmo. O egoísmo é verdadeiramente a chaga mais difícil de ser curada, no seio da sociedade humana. Ele gera todas as enfermidades, incompatíveis com a justiça, o amor e a caridade. Encontra-se na profundeza das almas, inspirando-as para todos os tipos de mal que se possa imaginar. É capaz de mostrar o orgulho ativando muitos sentimentos que embrutecem o espírito, pedindo somente para si, esquecendo-se de todos os outros. Quem deseja crescer para a espiritualidade superior, deve combater orgulho e egoísmo em todas as suas rates, buscando arrancá-la na sua profundidade. Para isso, necessário se faz usar a inteligência, esforçando-se com a razão para descobrir onde se encontra radicado o egoísmo e trabalhar sem esmorecer para combatê-lo. Do egoísmo derivam todos os males da sociedade. Quando as nações do mundo compreenderem essa verdade e passarem a fazer leis que se afastam do egoísmo, essas nações estarão doando o melhor para os povos. Quando falamos nestes dois antagonistas da felicidade, damos os meios de combatê-los, mas, inspirados em Jesus, que para nós é a exemplificação do amor e da renúncia. Desta forma, esses dois inimigos dos povos não encontram lugar para viver. Jesus renunciou à sua vida plena de amor nos céus, para estimular nos homens as virtudes. Abracemos, pois, o desapego das coisas inferiores, renunciando a tudo que não nos ajude a subir. Procurando por todos os meios ajudar, servindo-nos de exemplos de fé, na conquista do amor, entreguemo-nos à fraternidade, que ela nos protegerá de todos os males, em todos os caminhos. Em Lucas, observamos o aviso de Jesus para todos os males que o egoísmo e o orgulho geram, no capítulo 20, versículo 46. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar, com estes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Daí é que nasce o egoísmo com todas as suas ramificações para a vida no mal, que passa a matar as sementes das virtudes que devem crescer no coração humano. Não devemos nos esquecer da humildade em todos os momentos da vida e, em seguida, do amor, da bondade e do saber. Guardemo-nos, igualmente, das lisonjas, que nos envaidecem. No amanhã, aqueles que hoje nos elogiam, podem passar a apedrejar, a caluniar, violentando a nossa mente, por não terem os valores que já possuímos. Eis o ciúme do ignorante, processando-se no ambiente da ignorância. O egoísmo, por mais que se lhe dê combate, ainda deixa algo de si na sua estrutura de vida, que pode de novo nascer. Somente o amor isola essa praga, esse inimigo terrível do coração. Não nos esqueçamos de Jesus, que o Mestre nos ensina como livrar-nos deste inimigo, transformando em amor e caridade. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 914, ainda o egoísmo. O egoísmo pode chegar a certa profundidade no coração humano, capaz de dominar completamente a alma. No entanto, é um domínio transitório, pois o tempo fará com que ele desapareça do ambiente da sociedade. A maturidade espiritual nos leva ao conhecimento das suas desastrosas operações. Sua influência é negativa, e com isso o amor vai ganhando terreno na consciência, mostrando-nos o raciocínio que não convém alimentá-lo por mais tempo. Todo egoísta é um sofredor, por desarmonizar as fibras mais íntimas do seu coração, deixando a consciência em estado de calamidade. Se escrevemos ainda sobre o egoísmo, é por saber que ele destrói todas as possibilidades de a alma ser útil aos seus semelhantes. Reafirmamos que todos os egoístas são sofredores em todas as suas ações, e comumente, padecem de enfermidades espirituais. Procuremos, pois, trabalhar com boa vontade,
para extirpar tal defeito do nosso ambiente de vida, que a vida tornar-se-á mais feliz, cheia de tranquilidade. À medida que os homens se instruem, todos os impedimentos materiais vão se afastando como por encanto. A vida do espírito busca por intuição as coisas melhores, e o amor e a caridade se tornarão mais visíveis nos seus caminhos. As reencarnações sucessivas fazem somar muitas qualidades, de modo a retirar dos nossos caminhos o egoísmo, chaga da humanidade, que traz em seu roteiro todo o mal que se possa pensar. Para identificar o grau de egoísmo que possuímos, basta analisar nossa vida, na obediência cristã, e meditar nas palavras do Mestre, anotadas por Mateus, no capítulo 7, versículo 16, nesta referência. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas em espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelas nossas ações no dia a dia, saberemos o grau de egoísmo que impera em nossos corações. O egoísta somente deseja tudo de bom para si mesmo. Se procuras o caminho do desprendimento, se renuncia ao teu caminho, certamente que te encontras livre do egoísmo. Procura unir-te a Jesus, absorvendo seus preceitos que, com o Mestre dos Mestres, a tua vida tornar-se-á livre do orgulho e desconhecida do egoísmo. A doutrina dos Espíritos fala na educação das criaturas e na instrução de todos os povos, porque é desta maneira que a humanidade ficará livre de todas as chagas inferiores e de todas as paixões que a fazem sofrer. Trabalhemos para aumentar o nosso celeiro de virtudes espirituais. Quanto mais aquisição, mais luz e mais Deus na nossa consciência. A educação dos seres humanos remove a atmosfera pesada que o ódio é capaz de acumular, dispersa o ambiente do egoísmo e cessa a violência em todas as suas formas. Já falamos muito, e em outras páginas, sobre o orgulho e o egoísmo, e devemos falar mais e falar sempre, para que se tenha consciência dos deveres acerca destes entraves dos bons sentimentos. Avancemos com todas as nossas forças na conquista do bem, que esse bem nos livrará de todo o mal. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 915, Obstáculo ao reino do bem. Quando falamos que o egoísmo ataca a humanidade, queremos dizer que quem sofre sua influência são somente as almas inferiores, e não a humanidade toda. Aquele que conheceu a verdade se encontra livre do egoísmo. O Evangelho é a melhor arma contra os defeitos. Ele os destrói e, ainda mais, transforma as faltas em forças vivas da fé. Com o espírito depurando-se por reencarnações sucessivas, certo é que o egoísmo desaparece daqueles que alimentavam esse monstro, e quando o egoísmo deixa de existir, o orgulho não tem sentido no meio das almas que cultivam amor. A falta de alimentos, de vestes e mesmo de teto para a humanidade sofredora, é culpa do egoísmo dos que somente ajuntam para si, sem, contudo, ter confiança em Deus. Ouçamos Mateus, no capítulo 6, versículo 26, que nos traz, desta maneira, as palavras do Cristo de Deus. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Porque o egoísmo, que somente inspira para juntar, esquecendo e fazendo os homens esquecerem os seus semelhantes, em vez de confiar na bondade divina. O Mestre nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, acrescentando que o resto virá por acréscimo de misericórdia para nós. Se tudo Ele fez com abundância, devemos crer na sua presença. Sabemos que não existe criatura que tenha sido sempre isenta de orgulho e de egoísmo, mas existem muitos e muitos que estão trabalhando para melhorar suas condições espirituais em todos os sentidos. O fora da caridade não há salvação é a forma de a alma livrar-se de todos os males, principalmente do egoísmo, porque a caridade, na sua feição enobrecedora, é adversa a ele. Trabalhemos por viver somente doando, que logo isso se transformará em amor,
pelo prazer em ofertar. A Terra não se encontra como os pessimistas falam, cada vez pior. Eles não sabem o que falam. O planeta tem melhorado muito, dado o progresso dos homens em todas as dimensões da vida. Quantas coisas melhoraram, quantos defeitos foram extirpados pelos homens, na sociedade. Quantas escolas se abriram para os que se encontravam ignorantes. Isso é piorar. Deus não esquece os seus filhos e Jesus está sempre presente no meio das sociedades humanas, doando o que há de melhor para os corações aflitos, para os tristes e estropiados. Não tenhas medo, investe o que tens de melhor nesses sofredores, que eles estão nos caminhos da verdade. No amanhã, serão homens de bem, reconhecendo o valor da caridade e do amor. Se observa somente o mal da sociedade, estás errado. Faze igual a Paulo, o apóstolo, que diz: não frustreis o espírito, não desprezeis as escrituras, mas retende o que é bom. Por que desprezar o que existe na terra? Tudo foi Deus quem fez, mas nem tudo serve para todos da mesma forma. A luz pode sair das próprias trevas. Cumpre o teu dever e avança nos teus caminhos, que a paz virá para o teu coração. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 916, eliminando a causa. Para que o efeito desapareça, é necessário eliminar a causa. Convém a todos os espíritos buscarem a causa do egoísmo, para que possam arrancá-lo pela raiz. Ele é de difícil eliminação porque tem uma afinidade profunda com a matéria. A matéria, quanto mais velha, nela mais se congregam seus elementos. Em estudo profundo, passamos a compreender que o egoísmo é a mesma coisa e ali tenta dominar o espírito, de maneira que se ajunte o que deseja para si, em torno dele. No sentido espiritual, esse procedimento é negativo, mas, como nada se perde, de todos esses acontecimentos tiram-se muitas lições. Em todos os aspectos que observamos, quanto maior o mal, mais depressa o bem surge, com muita força, para extirpá-lo. Quando a terra se encontrava chorando, sob o peso demasiado das opressões de homens sobre homens, de almas sobre almas, os pensamentos dos sofredores buscavam com mais intensidade o Criador, que enviou, com urgência seu Filho, trazendo em suas mãos de luz a boa nova, fonte divina da divina esperança. Assim é com todas as coisas, para todos os males, ao chegarem ao ápice, o socorro aparece imediatamente. É o que vai se processar neste fechamento de ciclo evolutivo da humanidade. Se te parece que a humanidade não tem mais jeito, que não é possível o conserto moral, não te aflijas. Está chegando o momento de descer das alturas espirituais o socorro de Deus, a luz para espancar as trevas. Em se falando do plantio e colheita, podemos deduzir o que falamos. É necessário que o trigo, por exemplo, fique maduro para ser colhido e ele, desta forma, fique mais visível. Assim é todo tipo de mal, quando se encontra em maior evidência, maior pressa os benfeitores espirituais têm de extirpá-lo. Não podemos desconfiar de Deus, pois Ele sabe o que fazer no momento exato. Tudo é amor, mesmo que se apresente em formas variadas que nos induzam a pensar de outra forma. Para nossa segurança, o Cristo se encontra no leme dos nossos destinos, na Terra. Quando a humanidade se interessar mais pelos seus semelhantes, pelos que sofrem, pelos estropiados, pelos famintos, pelos nus, pela educação e instrução de todos os povos, é porque o egoísmo que cresceu nos corações, se encontra no seu declínio, começando a morrer. Para nós, no mundo espiritual, é motivo de alegria, por estar próximo à libertação das almas. Para os homens cansados do mal, é prenúncio de morte. E pensando como tal, começa a morrer. No entanto, morrer neste sentido é viver para outra dimensão, onde se encontra Jesus com os braços abertos, mostrando Deus em nós, nos comandando a própria vida. E as almas em preparo falam o mesmo,
conforme Mateus anotou dos lábios dos famintos do passado, nestes termos, registrado no capítulo 20, versículo 33. Vejamos. Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Pediremos conscientes ao Senhor que nos abra os olhos, para enxergarmos a luz. Jesus, curando a visão dos cegos, simbolizou para a humanidade que a verdadeira cura são os olhos espirituais ligados ao entendimento da verdade. E quando o egoísmo morrer nos corações humanos, a terra tomará outra feição, passando de humana a divina, e não faltará nada para ninguém, todos terão tudo com abundância, sabendo usar sem abusar. A causa sendo eliminada, os efeitos desaparecerão, dando lugar à fé na sua plenitude e ao amor dominando em toda a eternidade da alma. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 917, Destruição do egoísmo. O egoísmo é o centro energético da ignorância, por estar muito ligado à origem material do homem. Isto, de certa forma, tem grande influência na personalidade humana. Como libertar-se das irradiações da matéria, vivendo nela e dentro dela? O homem pode e deve esforçar-se, que é um grande passo, mas, enquanto estiver nessa estância de vida, por lei, respira no seu clima. No entanto, os homens devem transformá-la em paraíso e nele viver em busca da felicidade. O egoísmo se enfraquecerá no passar dos milênios e tenderá a desaparecer por lei universal, porque, se nascemos pelo amor e para o amor, haveremos de viver bem somente na sua influência divina. O egoísmo assenta-se na personalidade por analogia material, mas não continua por força da lei natural da evolução espiritual. Compete à razão mostrar como proceder diante dos seus efeitos constrangedores. O choque que as almas sentem com o egoísmo das suas irmãs é que a fazem pensar nas modificações urgentes, e o bem-estar da caridade e do amor nos mostram que é o clima de Deus a crescer no coração humano. Vejamos, quando reunimos mais pessoas para trabalhar ou mesmo se divertir, temos de ceder em alguma coisa em favor daquele que se reúne conosco. Por aí notamos que já começamos a combater o egoísmo, ainda que algo inconscientemente. Jesus ensinou e Mateus anotou, no capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ativando a luz nesse despontar da verdade, a palavra do Mestre se faz ouvir em todas as dimensões da vida, para que as almas entendam e passem a trabalhar no surgimento da luz na sua intimidade. Na verdade, o egoísmo existe, mas ele já vem sendo combatido em todas as frentes. Ele está morrendo, desde quando surgiu Jesus na face da terra. É demorada a sua extirpação, porém não para de ser combatido por todos os meios. Falamos aos espíritas, principalmente, que não esmoreçam nas lutas, que façam a sua parte, mostrando que podem viver sem essa influência. Quando o Mestre disse que conhecendo a verdade poderíamos nos tornar livres, ele sabia o que estava falando. Todos os dias não vemos o sol saindo no horizonte. Reparemos o sol que está saindo no horizonte da nossa alma e deixemos que ele ilumine toda a nossa vida, e assim viveremos a felicidade de Deus dentro do nosso mundo interno. O egoísmo é sombra que não suporta a luz. Quando o ser renuncia a qualquer coisa de seu, da sua conquista, em favor dos outros, ele é que está sendo beneficiado. Atrás dessa renúncia, se encontra Jesus, confortando seu coração e alimentando sua vida. As coisas invisíveis são as mais reais. Quem descrer, nos 2 aspectos da existência, sofre o medo da perda. O Mestre já dizia que aquele que não veio crer é mais agraciado pela paz. O verdadeiro meio de destruir o egoísmo é a renúncia. O desprendimento nos coloca na libertação, onde nasce o amor. Ele é Deus a nos dizer: vem, meu filho, passa por Jesus e abraça meu coração em tudo que tocares. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 918,
Caracteres do espírito elevado. Para reconhecer o espírito elevado na escala espiritual, basta analisar a sua vida, porque a perfeição espiritual é o conjunto de todas as qualidades morais que a alma pode ter. Não basta somente ser bom, é necessário que se faça a bondade com amor, que se una amor com fraternidade, a fraternidade com a honestidade e essa com o trabalho digno. Assim, sucessivamente, a luz deve ser limpa de todas as trevas, para que a caridade não sofra interrupção. O espírito prova sua elevação quando todos os seus atos de vida condizem com a lei de justiça e de amor. Quando antecipadamente compreende a vida espiritual, pode viver no céu, mesmo pisando na terra. Verdadeiramente, o homem de bem é o que vive a lei de amor e de caridade, que esteja constantemente renunciando às coisas supérfluas e representa uma fonte de conhecimento, doando sempre ao que padece e ensinando aos ignorantes. É o que está sempre interrogando a sua consciência e analisando-se constantemente, buscando corrigir os seus maus pendores. Por onde passa, pratica a caridade e o amor ao próximo sem exigências pessoais. Ele anda por todos os caminhos, alegre, não blasfema quando a dor chega à sua porta, sacrifica todos os impulsos inferiores e não deixa lugar para os maus pensamentos. É preciso que se veja irmãos em todos os seres, amando todas as coisas sem distinção. Se receberes o dom da riqueza, usa-o como sendo um empréstimo, sem desperdício, e comunga sempre com o bem que podes fazer. Tem complacência com os que não compreendem a verdade, esforçando-te no trabalho, onde a honestidade seja o clima de todos os deveres. Ignora a vingança e busca sempre perdoar, fazendo do perdão uma modalidade de amar, fazendo da fraternidade um meio de aproximação em todas as criaturas. Não te esqueças de ativar a vida em toda parte com a lembrança de Jesus, porque somente Ele nos mostra Deus na sua realidade pura. Não te esqueças da citação evangélica da mulher adúltera, com sua lição imortal extraída por Jesus para a humanidade inteira. Deste modo, serás um homem de bem, influindo positivamente em toda a humanidade. Granjei amigos por toda parte, na verdadeira feição do cristianismo. Sê atencioso com todas as crianças, transmitindo a elas tudo que a educação e o discernimento nos ensinou. Se compreenderes a lei e a praticares dentro da sua estrutura, podes acalmar todas as ventanias do mal que porventura surgirem em teu coração. Vamos ler Marcos, no capítulo 4, versículo 39. Nesta referência de Jesus. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: acalma-te, e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eis porque devemos praticar a lei de amor, para nos investirmos de poderes e dominarmos todos os ventos que não nasçam da fé em Cristo e do amor a Deus. Façamos o que disse e fez Jesus: quem quiser me encontrar, eu estou junto aos que sofrem, no meio dos estropiados, dos famintos, dos encarcerados, dos nus, acolhendo a todos, porque bem-aventurados são todos aqueles que padecem, porque os aliviarei. Volta a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fim.